Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Estamos de volta hoje para continuar nosso estudo sobre a carta de São Paulo aos Filipenses, a partir do tema da perseverança. No dia de ontem, ou na noite de ontem, nós vimos um pouco sobre a pessoa de Paulo e a sua conversão. O que Jesus fez com ele e por que Jesus fez com ele de um modo tão extraordinário aquele caminho de conversão que o levou de perseguidor a apaixonado por Jesus e a sua igreja, e com a igreja perseguido até a morte. Hoje a gente vai ver uma coisa importante, o que Saulo viu de invisível naquele caminho. E por causa disso, nós somos chamados também agora a nos colocar diante de Deus e pedir o dom dessa visão extraordinária. Claro, dentro da nossa limitação, da nossa fé, do nosso dia a dia, mas pedir a Deus essa grandeza, esse dom de poder enxergar aquilo que, não de um modo muito fácil, pode ser percebido. O que é de Deus é grandioso e magnífico. E somente olhos escolhidos por Deus, segundo a graça de Deus, são capazes de contemplar esse mistério. Vamos pedir a Deus então essa graça e nos colocarmos diante dele para que ele possa nos acompanhar, nos inspirar, para que a sua vontade se realize e a sua revelação toque a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, já vimos um pouco sobre Paulo e vamos em frente. Ele escreve unido a Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a atenção de vocês para essa expressão, a todos os santos em Jesus Cristo. Quer dizer então que Paulo escreve esta carta aos Filipenses, mas não para todo mundo. Ele escreve essa carta para aqueles que já são santos. É assim? Não. Quando Saulo aqui fala em santo, e fala no plural, santos, ele está falando da comunidade, sim, da comunidade inteira, dos santos, daqueles que no meio daquela cidade aderiram à fé cristã. E estes são santos. Por que essa expressão para nós ficou tão estranha? Por exemplo, imagine alguém chegar para você e dizer com seriedade assim, você, santo em Jesus Cristo, aí você diz, mas eu não sou santo. Ainda falta muito para ser santo. Parece que eu nem comecei direito a minha caminhada de santificação. E já estão me chamando de santo, o que é que isso quer dizer? Na verdade, a palavra santo vem do hebraico kadosh, que quer dizer separado. Separado em que sentido? Veja bem, você tem uma humanidade inteira, criada por Deus, que caiu em pecado. Deus então inspira essa humanidade por uma vocação natural para saber que ele existe. Então a humanidade é capaz de intuir a existência de Deus. Para que já é um caminho, isso estou falando a partir do pecado original, certo? Então existe uma primeira vocação em nós, um primeiro chamado de Deus. Deus diz, eu existo. E esse dizer de Deus sobre sua existência é natural, ou seja, está dentro da nossa natureza, compõe a nossa natureza. De modo que a humanidade, que o ser humano, ele é chamado quase que instintivamente a saber que Deus existe. Então a gente vai de alguma forma se voltar a Deus. E isso aconteceu na história. Nós nos voltamos a Deus enquanto seres humanos. E todas as civilizações antigas intuíram a existência de uma divindade, de um ser superior, de um Deus. Mas essa abertura a Deus não é ainda nada muito concreto. É necessário que agora Deus fale de si. Entende? Imagine, por exemplo, uma pessoa, tem um grupo de pessoas que vive aqui e elas intuem que para além desta montanha existe uma outra tribo.
E elas intuem por quê? Porque de vez em quando a gente vê alguns sinais, tem umas fumaças que sobem dali por trás da montanha, que pode ser pessoas fazendo fogo, como nós fazemos aqui na nossa tribo, na nossa aldeia, entende? Então, talvez exista gente ali. Esses sinais fazem com que as pessoas daqui percebam que pode ter gente lá do outro lado, entende? Então elas aqui começam a imaginar como é isso lá, começam a imaginar o que é isso que está invisível aos nossos olhos. Como essas pessoas são, o que elas fazem, como elas se vestem, que tipo de cultura elas têm, a gente pode imaginar tudo isso aqui. Só que essa nossa imaginação, que é fruto de uma intuição de que talvez exista gente por trás dessa montanha, não é a verdade. Não é muita coisa, entende? O importante é que o pessoal de lá nos fale sobre si. Então a gente se encontra com esse pessoal em algum momento e a gente começa a perceber que não é bem como a gente pensava. Que a gente tinha imaginado muita coisa, mas eles não são muito bem como a gente pensava. Eles são diferentes, porque eles são uma realidade própria. E nós estávamos simplesmente imaginando uma realidade que não conhecíamos. Porque intuímos que eles existiam. Percebe? Então, quando eles se revelam e falam de si, aí nós temos certezas. Mais ou menos assim acontece com Deus, nossa relação com Deus. Nós intuímos que Deus existe e imaginamos muitas coisas sobre essa divindade, sobre esse Deus, mas a maioria das coisas que nós imaginamos não corresponde à sua realidade estrita. Entende? Deus é, de fato, maior do que a gente pensava, mais bonito do que a gente imaginava, mais importante, mais grandioso, mais poderoso do que tudo que compunha a nossa imaginação. Deus é Deus. Mas se ele não falasse de si, nós não saberíamos quem Deus é. Então Deus se revelou de um modo a ser compreendido. E essa ação de Deus, essa resposta de Deus, encontrou em nós aquela abertura original, aquela abertura primitiva. E aquilo que nós esperávamos se encontra com aquilo que Deus realiza. E aí encaixa. Uma coisa foi feita para outra. Nós esperávamos que Deus viesse e Deus veio. Vejam, daí nós temos uma certeza. O Senhor falou. Mas ele falou para todo mundo? Não. Ele escolheu, no meio de tantas civilizações, de tantos povos, um povo. E esse povo escolhido por Deus não era o mais importante, não era o mais desenvolvido, não era o mais influente, não era, era quase ninguém. Era um povo que não tinha um país específico, que não possuía terras, que tinha uma cultura muito limitada, muito fraquinha comparada a outras civilizações. É o povo de Abraão. Deus escolhe esse povo, esse clã de Abraão, se revela a Abraão e vai falar de si para Abraão. E Abraão tem a tarefa de apresentar esse Deus para todos os outros povos. É a vocação do povo de Deus. Ser testemunha e porta-voz de Deus para todos os povos. Agora, aquele Deus que se apresentou a esse povo, separou esse povo dos outros povos. Vocês não são iguais aos outros povos, simplesmente porque eu não falei diretamente a eles, eu falei diretamente a vocês. Só isso faz de vocês diferentes. Essa diferença, ela vai se concretizar a partir do momento que eu me revelar e vocês aderirem a essa revelação. Vocês entrarem no mistério dessa convivência comigo e fizermos história uns com os outros. Ou seja, Deus com o povo com Deus. A partir disso, então as coisas começam a se estruturar de um modo grandioso. E aí surge o conceito de Kadosh, de santidade. Eu, de todos os povos, separei vocês para ser o meu povo. Um povo separado, um povo reservado, um povo escolhido para ser meu. Isso exclui os outros povos? Não. É tarefa desse povo escolhido, desse povo eleito, desse povo separado, levar para os outros povos aquilo que é de Deus. A palavra de Deus, a grandeza de Deus. Por isso, os santos, aqueles que foram separados,
aqueles que foram escolhidos para ser de Deus, têm essa vocação especial. Ora, Paulo aqui diretamente fala aos santos que estão em Filipos. Os santos, aqueles que ele reservou para si, que ele escolheu para si, os membros da comunidade cristã, da igreja, os que foram batizados e que estão em Filipos. A esse povo santo, escolhido, separado para Deus, graça e paz da parte de Deus, vosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a saudação de São Paulo. Mas aos santos que estão em Filipos. Por que é importante saber que povo é esse? Porque é simples, cada povo tem a sua realidade. Cada realidade tem as suas dificuldades, as suas especialidades, ou as suas especificidades. E a gente tem que saber, por causa disso, a gente sabe disso, observando também o contexto histórico deste momento e a carta que foi dirigida. Então, alguns detalhes técnicos sobre essa carta. Paulo escreve aos Filipenses. Em que momento? Quase que no momento final da sua caminhada. Saulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Nós não sabemos bem aonde ele está preso. Alguns falam em Éfeso, outros falam em Roma. Nós não sabemos de fato onde ele está. Sabemos que ele está preso. E por que sabemos que ele está preso? Porque ele vai dizer aqui na carta que ele está preso. E é um prisioneiro, Paulo prisioneiro, que vai escrever essa carta aos cristãos de Filipos. E onde é Filipos? Veja, se você verifica no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a chegada de a chegada de Paulo a Filipos. Ele está em companhia de alguns nessa segunda viagem. Lembre que na primeira viagem acontece uma coisa interessante. Repare que desde sempre nossas confusões estão presentes na caminhada da fé, certo? Porque acontece o quê? Paulo vai com Barnabé para a primeira viagem e leva um jovem chamado João Marcos, é o evangelista Marcos, que ainda é um menino nesse momento, e que quando chega diante de uma certa dificuldade de trajeto, decide voltar e abandona o grupo. E é uma grande decepção para Paulo que isso aconteça. Então, quando se estrutura essa segunda viagem, Barnabé diz, vamos levar Marcos. E Paulo diz, de jeito nenhum que Marcos não vai. Porque vai acontecer a mesma coisa e eles se desentendem de tal forma que eles se separam. Por isso, Paulo então se une a Silas e vai na segunda viagem, com o objetivo de ir para o norte. Paulo colocou na cabeça onde tinha que chegar e estrutura toda a viagem para chegar lá. Mas eu quero mostrar para vocês no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, está aqui. Veja bem, é dito que Saulo, tentando ir para o norte, é impedido pelo Espírito Santo. Veja bem aí. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto aos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo. É impressionante, meus irmãos. Quando Deus quer uma coisa, Ele vai encaminhando tudo para que aconteça de acordo com a sua vontade. E isso está acontecendo aqui nessa caminhada de Paulo. Paulo está sendo levado pelo Espírito Santo. Ele acha que deve chegar em algum lugar. Repare que ele ainda continua teimoso. Não é teimoso contra Deus. Ele tem certezas e age nessas certezas. E atenção, nós somos assim. Não é que está errado, é que é uma limitação humana.
Nós perdemos a ligação direta, clara com Deus por causa do pecado. E a gente vai então deduzindo algumas coisas, intuindo algumas coisas e recebendo inspirações de Deus para algumas coisas. E quando não, a gente se confunde. E Paulo então tinha um objetivo a ser alcançado, mas o Espírito Santo tinha outro objetivo e começou a impedir que aquilo que Paulo tinha planejado acontecesse. Não é só isso. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão de um macedônio em pé diante dele que rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que sempre me chama a atenção isso. Você viu que disse partimos. Bom, quem está escrevendo esse texto, Atos dos Apóstolos, São Lucas. Então, é aqui que Lucas entra nessa história. Lucas é encontrado aqui, certo? E passa a seguir Paulo. E começa a narrar na primeira pessoa do plural. Ou seja, nós, ele também estava. E foram a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar o Evangelho. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia. E no outro dia, a Neápolis. E dali, a Filipos. O objetivo de Deus era que eles chegassem em Filipos. Por isso Deus encaminhou, impediu, até que eles chegassem aqui, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia. Era isso que Deus queria, uma colônia romana. Nessa cidade, nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio e etc, etc. O que eu quero mostrar para vocês é isso. Como é que Paulo chega ali? Como é que Filipos entra na vida dele? Por quê? Porque Deus quis. Interessante que essa comunidade dos filipenses vai ser uma das comunidades explicitamente mais amadas por Paulo. Mais amadas de verdade. Como ele apresenta o coração dele aqui, palpitando pelos filipenses, é de comover. E a gente começa a perceber algumas coisas importantes que estão invisíveis. Paulo chega a Filipos porque o Espírito Santo o conduziu, não porque ele pensou em ir. Ele queria ir para outro lugar, mas foi impedido, e agora estamos em Filipos. Ele passa por Filipos mais 2 ou 3 vezes, e ali vai formando a comunidade, e é uma comunidade que adere à fé cristã de um modo muito bonito, muito autêntico, muito profundo, em todos os sentidos. Em Filipos, Saulo vai experimentar a bondade da partilha dos irmãos, a acolhida dos irmãos. Não que em outros lugares não tenha acontecido, mas é especial em Filipos. Então ele adquire por aquela comunidade um certo bem-querer, um certo amor visível, por uma coisa simples. Em Filipos, Paulo vê os efeitos, os frutos da sua pregação. É uma comunidade aberta a Jesus. É uma comunidade que aprendeu de Paulo a amar esse Jesus. Quase que de um modo, como eu posso dizer, apaixonado, entende? A flor da pele. E Paulo vai vendo isso com eles. Aqueles santos que estão em Filipos. E é assim que começa essa história. Então vamos prosseguir. A partir do versículo 3º, capítulo 1º, versículo 3º da carta aos Filipenses. Dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará acabamento até o dia do Senhor Jesus. Repare que coisa bonita. Paulo está dizendo o seguinte: eu vejo em vocês o que Deus faz, a grandeza de Deus quando Ele opera no meio de vocês. Eu vejo a ação de Deus
É Paulo vendo o invisível naquela comunidade. É Paulo vendo aquilo que viu em Jesus brilhar no meio daquela comunidade. Porque vejam bem, o que é que Paulo viu em Jesus? Toda aquela confusão que vimos ontem, daquela luz que brilhou no meio do caminho de Damasco, na vida de Saulo, o que foi que aquilo produziu na vida dele? Ele aprendeu a ver uma realidade. E é para nos mostrar essa realidade que eu já disse, escreve todas as suas cartas e faz todas as suas pregações. Veja bem, ele viu a vida que os judeus não imaginavam. Os judeus acreditavam numa vida eterna, mas eles não sabiam que essa vida eterna era uma pessoa. Eles achavam que a vida eterna era quase como o prolongamento desta vida terrena, que mais ou menos como se vive aqui, a gente vai viver na eternidade. É tanto que tem aquela controvérsia de Jesus com os fariseus sobre a questão da mulher que se casou com 7 irmãos, foi ficando viúva, casando com o outro irmão, e na ressurreição dos mortos, com os saduceus, e na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? Entende? É porque eles imaginavam, talvez, essa vida, a vida eterna, como essa vida, como o desdobramento lógico dessa vida, ou prolongamento lógico dessa vida. E não é isso. É muito mais do que isso. É uma vida nova, que não descarta nossa história, nem quem somos. Continuaremos sendo quem somos, mas quem somos? Convertidos, transformados, santificados de fato por Jesus. Essa vida eterna, essa luz que brilhou para Saulo, fez com que o novo homem, Paulo, visse que o que nos espera é muito maior do que qualquer coisa que podemos imaginar. Ele mesmo nos diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente foi capaz de imaginar aquilo que Deus prepara para aqueles que contam com a sua graça. Eis, meus irmãos, esse é o caminho. Saulo está nos mostrando isso. Ele viu essa grandeza, ele viu esse invisível, essa vida eterna, que é uma pessoa, Jesus Cristo. É nesse Jesus que nós viveremos a nossa vida eterna. Ou melhor, a nossa vida eterna é Ele, que vai inundar o nosso ser, que vai preencher a nossa vida, vai plenificar a nossa pequenez e nos tornará preenchidos, inteiros. Esse vazio que a gente sente na vida. A gente não sabe direito o que é, não sabe explicar. Esse vazio que nos incomoda, que nos angustia, que nos chateia, que nos entristece, que nos deixa assim tão sedentos. Esse vazio vai ser preenchido por Jesus. Ele é o que nos falta. E Saulo viu isso. Ele viu essa grandeza, esse invisível. E é por isso que ele está dizendo: eu estou vendo isso em vocês. Vocês, filipenses, estão se unindo a Jesus de tal modo que eu consigo ver em vocês já os efeitos dessa nova plenificação, dessa complementação existencial, que é Ele que falta à nossa vida. Porque, veja, se não fosse o pecado, nós estaríamos ainda não plenos de Deus, mas veríamos em nós os efeitos da caminhada aonde Deus vai preenchendo a nossa vida, até um dia quando entrássemos na glória eterna de Deus, como é sua promessa desde sempre, ou seja, nos salvar. A salvação é estarmos em comunhão plena com Deus eternamente. Então, a gente ia vendo isso acontecer ao longo da vida. E um dia, quando entrássemos na vida eterna, em Deus, aquilo de fato seria coroado, pleno de tudo. Saulo vê isso nos filipenses acontecendo. Ele consegue ver esse invisível, mas não é só isso. Então a gente vai ter que ver mais coisas que está escondido aqui na visão do apóstolo, que tenta nos mostrar essas coisas. Ele diz que está persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Cristo Jesus. Qual é a boa obra? Essa obra excelente que ele começou. É esse processo de santificação, de preenchimento, de plenitude que ele vai realizar no seu povo. Então, Paulo está vendo isso acontecer. Está na vida dele, visível ali junto àquela comunidade. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tornado parte na graça
que me foi dada, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Ora, o apóstolo está aqui, meus irmãos, dizendo assim: eu amo vocês. Está aqui claríssimo o amor que eu tenho por vocês. É o amor que eu aprendi de Jesus. É o amor que é o próprio Jesus. É com esse amor que eu amo vocês. E o mais bonito de tudo isso, ele diz o seguinte: é justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração. Não é uma comunidade fingida. Não é uma comunidade que se esquece de Jesus, uma comunidade que está tentando manipular a fé para conseguir alguma coisa que é do seu interesse. Não, não. É uma comunidade que aprendeu a amar a Jesus. E o apóstolo continua dizendo: peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Esse é isso que o apóstolo quer naquele momento para o seu povo, para aqueles que neste momento estão prontos a ouvir sua palavra. E é essa palavra, que não é meramente de Paulo, mas de Cristo, que transforma a vida. Reparem bem, os antigos cristãos, eles apresentavam a sua fé, assim como nós, através de alguns símbolos. Mas em tempo de perseguição, em tempo de dificuldade, e lembrem que a igreja foi perseguida seriamente naqueles 3 primeiros séculos, e depois não menos seriamente, de outras formas, né? Mas ali naquele momento a igreja era perseguida de um modo muito direto e sangrento. A igreja era perseguida de um modo cruento, as pessoas morriam de fato. E qual era o crime que lhes levava ao sacrifício? Elas eram cristãs. Elas acreditavam em Jesus. Elas se organizavam em sociedade a partir dos valores cristãos. E isso para o Império Romano era uma afronta. Também para os judeus era uma afronta. A gente viu como Saulo perseguia os cristãos, né? E como Paulo passa a ser perseguido, a gente vai ver por causa disso. Ele está preso quando escreve tudo isso. Mas vejam bem, o que é que Paulo está percebendo aqui em tudo isso? Ele vê uma ação de Jesus que se esconde nesses episódios, nessas dificuldades. Jesus não é alheio à fé. Jesus, então, se apresenta no meio dos acontecimentos. E essa apresentação de Jesus é misteriosa. Ela não pode ser vista, mas ela é percebida pelos santos, por aqueles que de fato estão abertos a Jesus como membros do seu povo, do seu corpo místico que é a igreja. Percebe? E Paulo vai apresentando isso à comunidade. Ele vai vendo isso na comunidade e vai dizendo: mas eu estou vendo em vocês. Cristo está agindo em vocês. E ele não vai deixar vocês sozinhos. Pelo contrário. O que está acontecendo comigo também revela Jesus. Isso é muito importante. Então, eu falei sobre os sinais. Um dos sinais que os cristãos apresentavam era um farol. Morria alguém, nos túmulos antigos são encontrados várias vezes esse símbolo, que é um farol. Eu vou tentar desenhar para vocês. Não sei se vai dar para ver, espero que sim. Né? Mas veja, é um farol nos moldes antigos, não é o farol que a gente tem hoje. É um farol que parece um bolo de casamento. E lá em cima tem uma chama, tá certo? É mais ou menos assim. Vê se dá para enxergar aí. É mais ou menos isso, tá bem? Então, esse era um farol antigamente. Eles faziam um prédio como esse e colocava lá uma chama. E quando vinha o navio se aproximando à noite, ele via aquela chama lá em cima do farol. O que então essa chama, o que é o farol? É uma realidade visível, é um sinal visível de uma realidade invisível. Aquele farol está dizendo para o marinheiro: cuidado, aqui tem rocha, aqui tem terra. Se você continuar vindo para cá, você vai encalhar ou você vai bater contra as rochas. Então, é necessário que você agora comece a diminuir a velocidade, ou fique aí mesmo, ancore aí mesmo, espere amanhecer, para que amanhã você possa atracar com segurança.
Então, o farol sinalizava aquela realidade que ele não podia ver à noite. Paulo tornou-se esse farol, porque ele viu a realidade que está para além da visão. Ele viu o mundo invisível, ele viu Jesus Cristo naquela luz que lhe apresenta a vida eterna, a plenitude da existência. E os cristãos colocavam esse desenho, nos túmulos e escreviam embaixo, aorata, é em grego. A oral, no caso, invisível. Né? Então, aorata, para além das coisas visíveis, aquilo que é invisível. Dizendo que, veja, era colocado isso num túmulo. Então, o que era que os cristãos estavam dizendo ali naquele momento à sua comunidade, a quem se aproximasse daquele túmulo? Veja bem, o que você está vendo é essa realidade, mas não se engane, existe algo para além dela. E a nossa fé é o sinal de que sabemos, cremos que existe uma vida para além dessa. A hora, tá? As coisas invisíveis. E a nossa vida, a nossa fé tem que se pautar nisso. Se você ficar preso ao que é visível, você não vai conseguir muita coisa. E se você não tiver sinais que lhe apresentem aquilo que você não pode ver, você vai acabar encalhando na vida ou batendo a sua vida contra as rochas, como acontece com o navio. E isso está acontecendo desde que a humanidade existe até hoje. Ou seja, não querendo ver o que está para além, nós acabamos vendo somente aquilo que está aqui. E as coisas então não têm sentido. Porque se uma coisa tem sentido, o sentido nunca está na coisa, mas está para além dessa coisa. Eu dou um exemplo. Qual o sentido, por exemplo, da cadeira que você está sentado? É você que senta, não é a cadeira o sentido dela. Qual é o sentido da luz que me ilumina agora? Sou eu, não é a luz em si. O sentido de existência da luz está fora dela, está naquele que é iluminado. O microfone que agora capta a minha voz. Qual é o sentido de ser do microfone? É ele próprio? Não. Um microfone pelo qual ninguém fale não tem sentido. O sentido dele está fora dele, está naquele que fala através dele. Da mesma forma, a nossa vida. Qual é o sentido da nossa existência? O sentido da nossa vida está para além da nossa própria existência, da nossa própria vida. Percebem? Quando a nossa vida cristã é iluminada por Jesus, e ela é cristã por conta dessa iluminação, nós conseguimos ver que existe algo para além dessa vida. Então, é por isso que os santos, e agora sim eu falo dos santos do ponto de vista moral, tá certo? Aqueles que aprenderam a amar Deus sobre todas as coisas, é por isso que eles têm coragem de se sacrificar tanto. Porque veja, se você é materialista, se você não consegue ver para além dessa vida, você está preso nessa imanência. Ou seja, não tem nada para além do que eu posso ver. Tudo é para cá, nada é para lá. Se você está preso nisso, não faz sentido que você se abstenha. Mas por que vou me abster? Ah, porque vai haver um depois. Não, importa agora. Só existe o agora. Não tem depois. Então, se a vida lhe apresenta agora oportunidades prazerosas e que um grupo de pessoas dizem que é pecado, esse grupo de pessoas são cristãos, e dizem a você que tais coisas são pecaminosas e que por isso você deve se abster delas, e você é imanentista, ou seja, você não enxerga nada além do que está neste mundo, nessa realidade, não faz nenhum sentido que eu diga para você, ora, não peque, se abstenha de tais coisas. E não faz sentido por quê? Porque você vai perder a oportunidade de ser feliz. E depois pode não ter nada. Depois você não terá essa nova oportunidade. Pode ser única na sua vida, porque você não consegue enxergar que existe algo para além do que você pode ver. Os cristãos sabem que existe algo para além. Por isso nós temos a coragem de dizer: não faça. Entregue a Deus. Se sacrifique, porque existe um depois.
E aquele que nos pediu para esperar, nos prometeu felicidade nesse depois. Porque se a nossa felicidade for consistir no que é aqui e agora, nós nunca seremos felizes. Por que não? Porque o aqui e agora passa. Porque esse mundo passa. Porque essa vida passa. Por isso nós não podemos ir adiante. Por isso nós não podemos esperar algo maior. Veja, qual é a felicidade que você espera na vida? Ela é imensa e infinita. Ou seja, ela abrange tudo na sua vida e ela não passa nunca. Bom, na relação tempo e espaço, nada consegue abranger uma vida inteira. E nada é para sempre, porque o tempo vai passando. E quando o tempo passa, as coisas passam com o tempo. Então, neste mundo, não existe a felicidade que você sonha. Aí o que você faz? Você aprendeu, fatalmente, a ficar procurando migalhas dessa felicidade que você sonha. E você aprendeu a negociar com elas. Então, já que eu não posso ser feliz como eu sonho, pelo menos agora eu tenho um pouquinho dessa felicidade. E aí você vai pegando uma migalha disso, uma migalha daquilo outro, para compor a sua felicidade de vida. Mas será sempre uma felicidade com F minúsculo e que lhe cobra um preço muito maior que o benefício. É assim a nossa vida neste mundo. Mas, se nos foi prometido vida eterna, e essa vida é uma pessoa, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que se sacrificou por nós, que se ofereceu por nós, aí as coisas mudam, e mudam para valer. Porque eu creio, eu sei em quem acreditei, eu creio nele. A minha vida neste mundo diz respeito a ele. Ele é a razão de ser da minha existência. E a luz dele que brilha me faz enxergar que o sentido desta vida não está nela, assim como não está em si o sentido da cadeira, do microfone, da luz e assim por diante. O sentido desta vida está para além dessa vida. E é para lá que eu vou. E essa vida não é desdobramento dessa. Atenção! Essa vida é uma pessoa, Jesus Cristo. E somente em comunhão plena com esse Jesus eu posso entrar nessa vida eterna na qual está a minha felicidade tão sonhada. Que não é outra coisa senão me unir a Deus eternamente, totalmente. É isso que nos falta. A felicidade é uma pessoa, não é uma realização. A felicidade não nos vem a conta-gotas. Não são migalhas que se nos oferece. Não, a felicidade é a união plena com uma pessoa divina, com Jesus Cristo. Na força do Espírito Santo, ele nos unirá ao Pai e entraremos na glória e na natureza do próprio Deus. Salvação é isso, é fazer parte da natureza do próprio Deus. E isso não está em nós, porque é de Deus. Então, só com ele nós teremos esse caminho. E Paulo está vendo isso naquela comunidade. Esse é o invisível. A hora está. Agora nós andamos neste mundo, entre as coisas do mundo, mas voltados para a eternidade. Eu sei que hoje eu vou superar aquela tentação, porque eu espero ser feliz na eternidade. E essa tentação me afasta de Jesus. E Ele é a vida eterna. Só unido a Ele eu entrarei na vida eterna. Então não adianta agora eu procurar uma felicidade sem Jesus e ainda esperar a felicidade eterna. E o pecado vai nos tirando essa comunhão com Jesus. Então não, nós nos sacrificamos, nos abstemos, deixamos de lado, superamos, esquecemos, tudo por causa de Jesus. Por isso, o caminho dos santos tem um destino, Jesus Cristo. E agora, olhos fixos no Senhor. Reparem bem, meus irmãos, cabe aqui um parêntese em relação a isso. Lembram aquela vez que Jesus caminhou sobre as águas? Aquilo foi verdade, ele caminhou sobre as águas, tá certo? Não se trata de nenhuma analogia, de nenhuma comparação, de nenhuma historinha. Ele andou sobre as águas. E quando andava ali sobre as águas, ele tinha um objetivo: salvar os discípulos. Lembre que Jesus ficou rezando sobre o monte e obrigou que os apóstolos passassem para o outro lado do mar da Galileia. No meio da travessia,
o vento começou a soprar, uma tempestade se formou, o mar se agitou e a barca não conseguia ir adiante. Pelo contrário, era ameaçada pelas ondas. As ondas se jogavam sobre a barca e eles estavam ali para afundar. Jesus lá de cima viu aquela dificuldade e ele desceu da montanha. E do jeito que vinha descendo da montanha, começou a andar em cima da água. A água para Jesus não era como se fosse água. A agitação daquele mar, daquela tempestade, não tocava em nada a vida dele. O impossível aconteceu. Ele começou a andar sobre aquela água em busca da barca dos discípulos, para impedir que aquela barca afundasse. Quando foi se aproximando, no meio daqueles, talvez aqueles relâmpagos clareavam alguma coisa, e eles viram que vinha alguém andando sobre a água. Isso é impossível. É impossível. Então eles ficaram apavorados, com medo. Não sabiam o que era, quem era, por que aquilo. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, de dentro da barca, repare que interessante, poderia ter dito: se é o Senhor, se aproxime mais para que eu veja. Mas ele não disse isso. Foi uma lógica completamente doida. Ele disse: se és tu, manda que eu vá até aí sobre a água. Ele pede uma coisa impossível. E Jesus diz uma única palavra: vem. Então Pedro tira o pé do barco, da firmeza do barco, que é possível, e coloca em cima da água. Quando ele coloca o pé em cima da água, o impossível acontece. Ele não afunda. Aquilo é firme embaixo do pé dele. Ele coloca o outro pé e experimenta de fato o impossível. Agora as ondas estão agitadas, o vento soprando e ele consegue caminhar sobre as águas. Aí ele vai realizando, experimentando aquilo que é impossível. Mas no meio do caminho, o vento soprou com mais força, as ondas ficaram maiores, mais agitadas, e ele teve medo e começou a afundar. O que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, o invisível. Jesus desceu da montanha. Eles não conseguiam ver Jesus de onde eles estavam. Então Jesus estava oculto, invisível, para além da perspectiva deles. Mas foi até o encontro deles. Quando chegou ali, eles viram alguma coisa, um sinal de Deus. Um sinal. E aí uma voz: não tenham medo, sou eu. Aquela voz chegou no ouvido de Pedro e inspirou Pedro ao impossível. Permita que eu pise na água. Venha. Pedro vai e experimenta o impossível. Mas ali, o possível, ou seja, aquilo que de fato é perigo, as ondas e o vento podem afogar alguém, o possível tira o foco de Pedro, de Jesus e da realização daquele impossível. E ele começa a afundar. Percebe aí, meus irmãos, uma semelhança com esse mistério de Paulo com a comunidade dos filipenses, com as outras comunidades, nossa vida cristã que se direciona a Deus. Notam bem como acontece isso? Jesus vai moldando a sua comunidade, o seu corpo místico, os seus discípulos. E isso acontece de um modo invisível. Mas, quantas vezes Jesus vai realizando em nós aquilo que é invisível, aquilo que é impossível, e nós estamos focados unicamente naquilo que é possível. O impossível começa a acontecer em nossas vidas. Uma conversão como nós nunca achávamos que éramos capazes, começa a acontecer. Mas aí nós tiramos o olhar de Jesus, aquele que está para além do que nós podemos ver, e começamos a focar nas coisas que estão em volta. E perdemos o foco. E começamos a afundar. A salvação de Pedro é o próprio Jesus. Senhor, salva-me, estou perecendo, estou afundando. Jesus estende a mão, segura Pedro, tira Pedro da água, sobe no barco com Pedro e repreende. Por que você duvidou? O impossível não estava acontecendo. Você não estava olhando para a realidade correta. Você não me encontrou no meio daquele impossível, daquela dificuldade, daquela tempestade. Por que você duvidou? Por que você tirou a sua visão? Por que você se fixou no mundo material simplesmente, sem nenhuma referência àquilo que é invisível?
O invisível é o mais importante, porque é o de Deus. O visível passa e sempre vai passar. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno, aquela luz que brilhou no caminho de Damasco, aquela nunca muda, aquela nunca se apaga. Por isso, meus irmãos, a nossa caminhada tem que ser em direção a esse infinito. Tem que ser em direção a essa nova oportunidade de fé que o Senhor nos dá. Tem que ser em direção às realidades impossíveis que o Senhor realiza. E com isso, eu não estou mandando você viver uma vida fora da realidade, pelo contrário. Eu estou mandando você fixar seus 2 pés na realidade, mas na realidade como um todo, não a realidade recortada. Não é somente o mundo material que podemos ver e experimentar com nossos 5 sentidos. Não. Mas pela fé, muito mais do que isso. A fé não descarta o mundo material que nós experimentamos com os 5 sentidos, mas não pode se limitar a ele, porque a fé diz respeito a Deus e por isso nos faz dar saltos muito maiores. Foi pela fé que Pedro pisou naquela água, seguindo a voz de Jesus quando disse: "Vem". Só foi isso que Jesus disse. E Pedro pisou na água e foi até ele. Então perceba e note com cuidado como Jesus quer agir na sua vida. Como Paulo está vendo Jesus agir na vida dos filipenses. A hora tá. Existe algo para além dessa vida. E nós precisamos desses sinais que nos apresentam isso. Então, toda vez que você vê, por exemplo, um dia de jejum apresentado pela igreja, um dia de abstinência, de penitência imposto pela igreja, são faróis de realidades futuras. Toda vez que você estiver sob tentação, sofrendo a tentação, lembre-se, daqui eu saio ou Marte ou derrotado. Se eu cair em tentação, eu saio derrotado. Se eu vencer a tentação, alguma coisa morre em mim, mas ressuscita. O Marte é aquele que testemunha a fé com a sua própria vida, a partir da concretude do seu corpo, da sua realidade física, material. Ou seja, eu sei que tem vida eterna, que Cristo é a minha vida eterna e que Ele me chama a essa realidade. E agora, se eu quiser livrar a minha pele e permanecer vivo, eu tenho que rejeitar o Senhor. Para não rejeitar o Senhor, eu perco minha vida. Eu sou ferido de morte e eu vou passar desse mundo. Então eu fico comigo sozinho ou com Jesus na vida eterna. E o Marte é aquele que faz a escolha certa. O Marte não olha para essa vida, para esse mundo preso ao que é visível. Ele vê mais além. Quando Santa Felicidade, por exemplo, foi martirizada, ela não foi sozinha, né? Quando os cristãos que estavam com ela foram presos, inclusive o marido dela, ela estava grávida de 8 meses e foi separada deles. Eles colocaram ela que estava grávida numa cela, colocaram os outros em outra cela. Na hora da separação, que ela separou deles, inclusive do marido, ela fez um pedido: peçam a Deus para que eu não morra sozinha. Primeira coisa que eu penso quando eu vejo, quando eu me lembro, ou quando alguém me fala, me lembra essa história, é a oração que ela faz. Peçam a Deus que eu não morra sozinha. Ela não disse em nenhum momento: peça a Deus para que eu não morra. Eu vou ser mãe. Eu tenho um filho para cuidar. Senhor, não me deixe morrer. Não foi isso que ela pediu. Ela disse: peçam a Deus para que eu não morra só. E aí vai para outra cela. E os outros ficam naquela cela comunitária rezando e pedindo a Deus a coragem de não traí-lo, de não abandoná-lo frente às autoridades romanas. Inclusive pedem a Deus para que ela não morra sozinha. E ela está grávida de 8 meses. Naquela noite ela entra em trabalho de parto. E você sabe que um trabalho de parto no 8º mês é muito mais difícil. Então ela, com aquelas dores, o corpo dela, no 8º mês, a criança já tem tamanho para nascer, né? Mas o corpo da mãe não está preparado para o nascimento. Então há uma coisa que não tá conectada, entende? E aí ela sofria muito naquele momento. E os soldados romanos se juntaram ali na porta para assistir aquele espetáculo. Santa Felicidade dando à luz.
e sofrendo tanto. Quando ela terminou, o trabalho de parto, nasceu a criança. Então, um soldado romano olhou para o outro e disse: se ela chorou assim e sofreu assim só porque deu à luz, imagine amanhã quando ela for jogada às feras. Ao que Santa Felicidade responde: hoje sofri com minhas próprias forças, mas amanhã um outro sofrerá em mim. Ela está falando da sua união com Jesus. Meus irmãos, essa têmpera dos mártires é invisível a nós. É impressionante. Como é que alguém tem coragem de amar tanto e de crer tanto a ponto de perder a própria vida? E veja que o mártir, ele perde a sua vida, seu corpo morre naquela entrega como testemunho, né? Exatamente, a palavra mártir quer dizer isso, testemunho, né? Exatamente para não perder Jesus. Porque ele sabe que o Senhor me dará a vida eterna. O mártir sabe que a vida eterna é a felicidade que Deus prometeu. É a plenitude da vida que só pode ser encontrada em Deus. E São Paulo vai falar sobre isso aqui nessa carta. Quando daqui a pouco ele vai dizer, olha, para mim eu não sei, eu quero partir para estar com Cristo. É a felicidade perfeita. Mas nesse momento para vós é melhor que eu fique e continue pregando, continue testemunhando a fé. Então eu estou entre uma coisa e outra, não sei o que fazer. É bom que eu vá e é bom que eu fique. E é Deus que vai decidir. Então, se é melhor para vocês que eu fique, então é melhor ficar. São Paulo está preso, certo? E, assim, daqui a algum tempo vai ser martirizado. E está se encaminhando para isso. Então ele já vai demonstrando essa grandeza de ver o invisível, de se colocar diante de Deus, à disposição de Deus, vendo o que é invisível. E iluminando também a vida dos outros. O que iluminou a fé de Santa Felicidade, a ponto dela dizer: não quero morrer sozinha, tem que iluminar nossa vida. Para que eu saiba, ora, tal tentação, tal pecado que me é oferecido, me afasta de Deus. Então, esse é o meu testemunho, esse é o meu martírio neste momento tão simples, tão pequeno, comparado ao martírio final, do testemunho final dos santos, que é perder a vida. Então eu vou perder uma oportunidade de encontrar uma felicidade que é uma migalha de felicidade, que quer tomar o lugar do meu sonho de felicidade. Bom, é isso que eu vou rejeitar. Não, chega de migalhas. Eu não quero mais viver assim. Ah, mas o mundo todo faz assim. Faz assim e nos ensina a fixar nossa atenção nas ondas, no vento e nos perigos. E esquecer o Salvador, que nos fez experimentar o impossível. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nós vivemos sim numa luta espiritual. E a luta espiritual consiste nisso. Nós somos de quem? Nossa vida responde a quem? Corresponde a quem? Se dirige a quem? Ou eu vivo por mim e quero salvar minha pele, ou eu vivo por Jesus e perco tudo por causa dele. Porque note, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, disse Jesus. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai encontrá-la. A gente já perdeu Jesus tantas vezes, em tantas quedas, em tantas ilusões, enganações. Agora é hora de mudarmos, de fazermos como Saulo. Derrubados pela verdade e pela cruz de Cristo, agora nos reerguermos e entrarmos na cidade, na realidade que Cristo preparou para nós. Nós somos dele. A nossa vida corresponde a ele. A grandeza do sonho de Deus tem que ser realizado em nós. Isso é vocação. Vocação é isso, viu? Deus, quando criou você, sonhou com você, idealizou sua vida lá no coração dele, e sonhou e amou tudo aquilo, e depois disse: exista. E você passou a existir. E agora que você existe, ele diz para você, em tudo que você é, ele diz: realize o sonho que eu sonhei para você. Esse é o caminho da felicidade. Aí a gente fica se iludindo com outras coisas, procurando outras coisas. Não. Olha, chega. A carta aos Filipenses vai nos colocar exatamente diante desse ponto. E agora? Agora chega. Nós somos de Cristo, temos que viver como para Cristo, em direção a Ele. Mas se não somos dele, então pronto, vamos assumir que não somos e não enganar mais ninguém.
nem a nós mesmos. Que nossa resposta seja em favor de nós, para nos unir a Cristo. Esse é o caminho da fé. É assim que Cristo nos apresenta a vida. O que São Paulo está dizendo é exatamente isso. O impossível eu vi. O invisível eu testemunhei. E agora eu preciso fazer com que você creia nisso, que você viva para isso, porque é para isso que nós existimos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa condição de vida. E seremos felizes, de verdade, se tivermos a coragem de ser de Deus. São Paulo está aqui encantado diante dos filipenses, dizendo: eu estou vendo em vocês a grandeza de Deus. Vocês testemunham a fé, vocês amam a Deus, vocês se sacrificam por causa dele porque vocês veem o invisível. O invisível se tornou brilhante diante de vocês. Embora nós não possamos ver o invisível como o visível, é pela fé que nós sabemos. E aí sim é possível. É possível olhar para as dificuldades da vida, para as dificuldades das tentações e dizer: basta. A minha vida, a partir de agora, é outra. Eu recebi a graça de Deus para isso. Então é não deixar essa graça passar inutilmente. É não esquecer que essa graça de Deus, de fato, ela produz efeitos em nós. Ela traz grandezas para a nossa vida. É importante, meus irmãos, testemunharmos a nossa vida com nossas ações. A fé que temos com as nossas ações. Não simplesmente testemunhar com palavras bonitas, mas pelo que vivemos. Uma vida de oração, mas autêntica, é necessária. Uma vida de oração perseverante. O que é uma vida de oração perseverante? É quando eu sei o que devo fazer e faço. Mas rezar sem vontade, rezar sem disposição, vale? Com certeza vale. Porque, repare, de vez em quando me aparece isso, viu? Me permitam aqui dar alguns exemplos. Mas me aparece, por exemplo, pessoas que dizem: olha, padre, eu acho que ir para a igreja de má vontade não importa. Não é bom, não vale. Mas que mentira é essa? Quem foi que disse isso? Satanás está conversando com você, está acreditando nele? Essa não é a questão. Veja, a questão é: eu tenho obrigações de fé. Eu tenho necessidades de fé. O meu corpo tem... Qual é a necessidade mais radical do meu corpo? Respirar. Entende? Para estar vivo, eu preciso respirar constantemente. Se eu não respirar, eu vou morrer. Basta 5 minutos, 4 minutos sem respirar e pronto. Já tem dano suficiente para talvez tirar a sua vida. 5 minutos, morreu. Não tem muito o que fazer. Entende? Então, se existem necessidades físicas, também existem necessidades espirituais. E a oração é uma delas. O que é a oração? A gente aprendeu no catecismo. Orar, rezar, e oração e reza e oração são sinônimos, tá bem? Isso é necessário, é conversar com Deus. Mas conversar com Deus de que forma? Veja, nós temos algumas formas para fazer isso. Nós podemos nos utilizar da oração vocal e dizer a Deus as fórmulas que estão prontas. Essas fórmulas nos ajudam a quê? A manter a oração no ordinário da vida. Porque veja bem, o tempo inteiro ficar formulando uma oração espontânea cansa também. Algumas vezes o nosso coração, a nossa consciência, a nossa vida está tão cansado, entende? A gente não está tão disposto a falar muita coisa, a formular o que dizer. Então a gente se utiliza ordinariamente das orações que já estão formuladas para nós. O próprio Jesus formulou a oração para os discípulos. O Pai Nosso, Jesus ensinou, é uma oração formulada, tem uma fórmula aquela oração. É importante, viu, aprender a fórmula certa do Pai Nosso. E tem uma fórmula bem direitinha do Pai Nosso, tá certo? Por exemplo, se diz: perdoai-nos as nossas ofensas. Não é perdoai as nossas ofensas. Mas perdoai está certo? Tá. E por que não pode rezar? Porque a fórmula não é essa. A gente tem que ter fidelidade às coisas, entende? E só um exemplozinho, né, para a gente vendo que a gente tem que aprender a rezar a coisa certa. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é mais nos céus. Por quê? Porque a fórmula é essa. Porque Jesus ensinou assim, está lá na fórmula. A igreja nos ensina dessa forma. Tá certo? É só um parêntese aqui para a gente pensar um pouquinho se a gente está rezando certo as orações formuladas. Aquelas que possuem uma fórmula. Pronto. E às vezes eu posso rezar espontaneamente. De vez em quando eu sou inspirado a fazer isso. E eu digo a Deus, eu converso com Deus, eu me abro com Deus. E qual é a que vale mais? Nenhuma das duas. Porque o que importa é estar diante de Deus. A oração me ensina a estar diante de Deus. A oração me coloca diante de Deus. E não é diante de Deus dividindo a atenção com outras coisas. É diante dele de fato. Então eu paro para rezar. Eu paro para estar com ele. Eu paro para me dedicar a ele nessas horas. E quando eu paro para isso, eu percebo que alguma coisa acontece. Tem momentos que você vai sentir o efeito da oração. Tem outros momentos, a maioria das vezes, você não vai sentir nada. Você vai simplesmente dizer, seja a oração formulada, né, seja outra espontânea, você vai dizer a Deus coisas e você não vai sentir absolutamente nada. Oração não é para sentir. Oração é como uma conversa. Você diz, você não sente efeito de conversa. Você simplesmente fala e escuta. Mas aí é que está. Eu não escuto Deus. Então, como é que é uma conversa de fato? É porque Deus fala de diversas formas. Deus fala com palavras, com inspirações, com acontecimentos e realidades. Por exemplo, a gente viu ontem quando Deus impediu que o apóstolo chegasse a um certo lugar. Ele foi impedido. Por exemplo, a gente viu que Deus impediu o apóstolo Paulo de chegar onde queria. Aquele impedimento de Deus é uma resposta. É Deus falando. Por isso Jesus disse: ficai atentos aos sinais dos tempos. Porque Deus fala assim também. Agora, cuidado, não vai ficar querendo ouvir Deus quando ele não quer falar. Entende? Ah, aconteceu tal coisa, então eu acho é um sinal. E Deus me falou nesse. Epa, calma. Quando for, Deus vai inspirar você. De alguma forma você vai saber que aquilo foi uma resposta de Deus. Calma, paciência. Não é toda hora, não, viu? Outras vezes você vai sentir um certo carinho de Deus. Aí você se emociona, pode chorar, pode sentir alguns calafrios, não sei. É Deus tocando você enquanto você reza, entende? Mas na maioria das vezes você não vai sentir nada e não tem problema com isso. O que importa é você manter a sua frequência de oração. É você continuar rezando. É você continuar se colocando diante de Deus na certeza de que aquele momento é frutuoso e que Deus vai realizar a sua vontade. E sempre que você terminar de rezar, seja numa oração formulada ou espontânea, acrescente uma coisa: seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pronto. Aí você tem certeza que você está caminhando com Deus, que você está em comunhão com Deus, porque é a vontade dele realizada que nos garante que estamos em comunhão com ele. E você começa a ter a sua vida de oração. Uma vida onde você de fato se coloca com Deus para viver com Ele, para experimentar dele aquilo que é sua própria realidade, que transforma e planifica a nossa vida. Vida de oração. Somada à vida de oração, uma vida de caridade. O que significa vida de caridade? Caridade no sentido de amor. Uma vida na qual você aprende a amar. Onde você se coloca diante de Deus na ternura de saber de fato como Deus é, como ele age e o que quer para a sua vida, para a nossa caminhada de fé. Percebe? Então, aprender a amar. Como eu vou aprender a amar? Bom, veja a vida dos santos, como eles aprenderam a fazer. O apóstolo Paulo, outros tantos santos e santas na vida da igreja, que nos ensinam como é que se tem uma vida de oração e caridade, de oração e amor, para com Deus e para com o próximo. E assim, as coisas de Deus vão ficando cada vez mais concretas, mais sólidas na nossa vida e no nosso dia a dia. Muito bem, eu acho que por hoje tá bom, tá certo? Amanhã a gente vai dar mais um passo
e vai ver uma coisa interessante. Vimos já o apóstolo Paulo, hoje vimos essa realidade do que está invisível e dá sentido nossas ações nesse mundo, que na verdade são ações de Deus em nós, que inspiram nossas respostas, que são nossas ações. E amanhã a gente vai ver de um modo mais profundo o que é uma vida de santidade. E aí sim a gente vai começar a tocar aquilo que é perseverança a partir da leitura da carta de São Paulo, da continuidade da leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Muito bem, não se aperreiem, que a gente está no segundo dia e ainda nem chegou no capítulo 2. É assim mesmo. O Senhor vai nos conduzir e vai nos fazer chegar à plenitude daquilo que Ele quer com esse nosso curso. Uma boa noite para você, permaneça em Deus, reze, confie no Senhor e Ele vai realizar a sua obra. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.